Note que o apóstolo Paulo não está tratando a homossexualidade como sendo o pior pecado de todos. Veja que, a partir do verso 28, que nós veremos mais adiante na próxima vez, Paulo dá uma lista de quase 20 atitudes que ele considera igualmente como sendo erradas. Nunca no Novo Testamento a questão da homossexualidade é tratada isoladamente, mas sempre em conjunto com outros comportamentos. Por isso é muito errado a gente olhar para a homossexualidade como sendo pecado sem perdão. E algumas das reivindicações do movimento estão corretas. Às vezes a igreja é homofóbica mesmo. Ela rejeita mesmo. Ela não aceita. Às vezes na própria família. Vê como sendo uma coisa odiosa, que tem que ser combatida. A Bíblia não nos ensina que a homossexualidade é o pecado sem perdão. Só tem um pecado sem perdão na Bíblia, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E a homossexualidade não é esse pecado. Há outros pecados que a Bíblia trata: prostituição, adultério, fornicação, que é sexo entre gente que não é casada, trata com o mesmo rigor. Então é muito errado quando a igreja elege essa atitude aqui como sendo o ápice, o clímax de todos os pecados de imoralidade. Está errado isso. Nós temos que chamar o arrependimento todo mundo. Não é só quem está vivendo nessa prática da homossexualidade, mas chamar o arrependimento o adúltero, o imoral, que vive na prostituição, quem trai a mulher, quem trai o marido, o namorado que vai para a cama. Tem que chamar o arrependimento do mesmo jeito. Homofobia está errado. E nós repudiamos qualquer violência feita a uma pessoa só porque ela é homossexual. Repudiamos. Está errado isso. Porque não é assim que a palavra de Deus encara. Então eu queria que você analisasse bem isso, que você pensasse no seu coração a respeito desse assunto. Agora, me deixe dar uma palavra para aquelas pessoas que são crentes em Jesus Cristo, mas que se sentem atraídas e tentadas por pessoa do mesmo sexo. É mais comum do que você imagina. Pessoas que estão na igreja, são crentes de verdade, creem no Senhor Jesus, mas elas sentem essa atração. Eu quero que você veja a diferença entre tentação e o pecado em si. Ser tentado não é pecado. Pecado é quando você cai nele. Nós somos tentados de muitas maneiras. Quem não é homossexual, ele é tentado para o lado de cobiçar pessoas que não lhe pertencem, do outro sexo. Quem sofre com essa questão da homossexualidade é tentado a cobiçar pessoas do mesmo sexo. Mas, no fim, é uma tentação do mesmo jeito. Então, não é pecado você ser tentado. Pecado é quando você concorda, quando você aceita, quando você começa a fantasiar, quando você vai para a internet para ver e depois você vai para a prática. Aí é pecado. Eu não posso evitar que um passarinho pouse na minha cabeça, mas eu posso evitar que ele faça um ninho. Não é verdade? Então pensamentos vêm, tentações vêm, desejos chegam no coração, mas a gente pode dizer não, não e não. E nós podemos lutar contra isso com a graça de Deus, não só contra essa tentação, mas contra qualquer outra. Com a graça de Deus, pelo poder do Espírito Santo, nós podemos lutar contra a tentação. Então, ser tentado em si não é pecado. Mas o pecado é quando você se deixa envolver. Também uma palavra a quem está envolvido na prática homossexual. Como eu disse, a igreja não pode ver isso como sendo um pecado sem perdão. E é necessário que você entenda que o mesmo tratamento que nós lhe daríamos é o mesmo tratamento que nós daríamos a uma pessoa que também está engajada em qualquer outra prática sexual ilícita. E o tratamento é padrão, é o mesmo: arrependimento, mudança de vida, fé no Senhor Jesus Cristo para perdão de pecados, comunhão com Deus e com o seu povo. É a mesma mensagem, não tem diferença nenhuma.